Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos o dia da hoje é a véspera do dia de amanhã, que será a apresentação de Nosso Senhor ao templo. E vamos refletir um pouquinho sobre este mistério que nos apresenta justamente que os pais de Jesus, Maria e José, eram observantes da lei de Moisés, eram fervorosos. Então, não eram duas pessoas que, digamos assim, bom, seja que nós vamos ao templo, seja que não vamos, tanto faz, tanto fez. Porque hoje, infelizmente, tem muitos pais que pensam assim: deixamos que a criança cresça, depois, quando for maior, ela vai decidir se ser batizada, sim ou não. Esta é a mentalidade do século hoje, infelizmente. Maria e José não. Maria e José eram fiéis à lei de Moisés, o Antigo Testamento. E o que eles fizeram? Justamente obedecendo à lei. E este negócio de obedecer à lei está repetido várias vezes no Evangelho de hoje. Obedecendo à lei, levaram Jesus ao templo. Me parece muito importante sublinhar alguns pontos deste mistério. Primeiro, que eles eram fiéis, que eram devotos, fervorosos e que queriam o bem para o seu filho. Segundo, teve alguém lá no templo que percebeu que Maria e José não eram duas pessoas comuns, que perceberam que Maria e José estavam carregando o Salvador. Vocês imaginem o templo de Jerusalém, aquela confusão de gente que ia, que voltava, alguns faziam seus sacrifícios, outros estavam voltando. Vocês lembram daquela passagem de Jesus, que a uma certa altura amarra um chicote, prepara um chicote e derruba todas as mesas dos vendedores do templo? Vocês lembram? No meio desta confusão, tem este casal, que quase passa inobservado, mas eles estavam carregando o dono do mundo, estavam carregando o Salvador. Ninguém se apercebeu. Somente quem estava na espera, somente quem estava esperando, somente quem tinha esperar, vem de esperança, aliás, esperança vem de esperar, somente alguém que estava com uma grande esperança, porque estava por dentro das leituras do Antigo Testamento. Livro de Miqueias, que acabamos de escutar agora, o profeta dizia: Deus enviará o seu filho. Então, vocês imaginem um homem que estava ao serviço do templo e que estava esperando, muita esperança. Deus decepcionou Simeão, sim ou não? Hein? Não. Porque tem aquela música, né? Musicista, que as promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas. Se sou fiel no pouco, juntos. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, os meus passos
Simeão e Ana acreditaram na promessa de Deus. Acreditaram que aquele Senhor, aquele Salvador, devia vir a este mundo e devia salvar a humanidade. Eles acreditaram. De fato, Simeão começa aquele cântico bonito que nós padres religiosos consagrados, nós rezamos todas as noites. Todas as noites do nosso breviário está a oração de completas, isto é, está completando o dia, e completando o dia nós rezamos esta oração bonita que Simeão deve ter cantado. Deixai o vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. É uma vida inteira que Simeão estava esperando. Muitas vezes nós acreditamos que os tempos de Deus sejam curtos. Eu peço uma coisa, já quero que seja atuada, atendida. Que isso? Deus é o dono do tempo. Para Deus, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Imagina, 1000 anos. Então, Simeão e Ana já estavam mais do que os 80. Como diz o padre Marcelo, já Matusalém, né? Já estavam mais dos 80. Mas eles não deixaram de esperar. Que bonito. Estamos no ano da esperança. O Papa insiste muito sobre este tema, peregrinos da esperança. Por isso que na abertura de todas as igrejas jubilares deve ter uma procissão, deve ter uma caminhada, porque para receber a esperança, para guardar a esperança, temos que caminhar. E esse caminho, essa pequena penitência, este pequeno sacrifício, nos ajudam a acreditar que o tempo é de Deus. E Deus nunca vai nos frustrar, porque eu creio nas promessas de Deus. Eu creio que Deus poderá, com certeza, realizar em mim o que Ele quer. Quem acredita aqui nas promessas de Deus, diga eu. Amém. Mas não terminei ainda, viu? Calma, já vou para frente. Mais uma coisinha queria colocar. Maria e José apresentam Jesus ao Pai. No templo, tem toda uma questão que poderia ser aqui colocada, mas não temos muito tempo, infelizmente. Mas isso me fez fazer uma reflexão. Os nossos filhos não são nossos. Mas eu dei a luz. O pai diz, eu participei. Agora, como é que não é meu? Não. Os nossos filhos são de Deus. E muitas vezes nós esquecemos isso. É ou não é? É ou não é? Que pena. Tem certos pais que pensam de ter o possesso em cima dos seus filhos, que pensam de possuir os seus filhos, que pensam que os filhos sejam que nem os robôs que hoje existem nas várias universidades, ali, tudo robótica para cá, robótica para lá. Então, aperta um botão e o filho tem que fazer aquilo que o pai manda, aquilo que a mãe manda. Logicamente, eu não estou falando de criança, porque ali seria uma tragédia se os pais não ensinassem aos seus filhos. Mas eu digo depois. Nós pensamos que os filhos têm que continuar tudo aquilo que nós fizemos. Uma frase que muitas vezes escutei lá na Itália, peço perdão à Itália, viu? Sobretudo aqueles pais que passaram pela guerra. Eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Portanto, eu vou dar tudo aquilo que posso dar. Que tragédia. Não esqueçamos que Jesus, alguns anos depois, com 12 anos,
também estava no templo. Estava com os doutores da lei, diz sempre São Lucas. Mas os pais estavam desesperados, porque José pensava que Jesus estivesse com Maria. Maria pensava que Jesus estivesse com José. No fim das contas, Jesus não estava com ninguém. Pode imaginar o desespero dos dois. Mas quando encontraram, Nossa Senhora deu uma bronca, Eu e teu pai estamos desesperados procurando-te. Onde você estava, afinal das contas? O que Jesus respondeu? Eu tenho que fazer a vontade do meu pai. Os filhos são de Deus. Os nossos filhos pertencem a Deus, não pertencem a nós. Eles nos são dados como presente, para cuidar bem, para ajudá-los a crescerem com os valores. E quando o Padre Marcelo chama aqui a presença das crianças, eu fico encantado ver quantas crianças vêm na igreja, vêm no santuário. Esse é o caminho, porque os pais estão correspondendo à vontade de Deus. Porque Deus quer que eles estejam aqui. Porque Deus quer que as crianças aprendam desde cedo a estar no templo como Jesus. Desde cedo. Mas a uma certa altura nós temos que respeitar a vontade de Deus sobre cada um deles. E aqui vem uma palavra de esperança, já que estamos no templo do Ano Santo da Esperança. Pais, não desanimem se a uma certa altura os seus filhos não querem mais vir à igreja. Se a uma certa altura os seus filhos decidirem outros caminhos. O que vocês semearem ficará para sempre. A semente que vocês lançaram, a semente que vocês colocaram no coração dos seus filhos, não vai sumir. Porque é uma semente que antes ou depois brotará. Quantos belos testemunhos que nós temos neste sentido. Gente que perdeu até a fé. Meu filho não vai mais na igreja, meu filho me abandonou, e não sei o que, não sei o que. Depois, de repente, a oração traz eles de volta. Aqui vem um exemplo que muitas vezes escutamos de uma mãe que rezou 33 anos pelo próprio filho. 30 e poucos anos pelo próprio filho. Santa Mônica chorou, fez jejuns, ofereceu sacrifícios a Deus pela conversão de seu filho. E este filho, que um dia entrou no templo para ser batizado, voltou. Aliás, Agostinho foi batizado depois, mais tarde, mas eu digo, no geral, aquele filho que um dia entrou no templo para receber o batismo, voltará, como voltou Santo Agostinho, e se tornou um dos santos maiores da igreja, que até hoje nós lembramos. Então, não percamos a esperança. Como Simeão, como Ana, que em idade avançada viram chegar a salvação de Deus, também você, pai, você, mãe, não desespere, não perca a esperança, porque os seus filhos um dia voltarão no templo. Amém.